Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, são 11 horas e 45 minutos desta quinta-feira, dia 13 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Tragédia na capital. 3 crianças morrem, entre elas um bebê, em incêndio de uma casa na Zona Norte. Os pais sobreviveram, mas o que causou o fogo? Os traficantes não param, a polícia também não. Uma grande apreensão de drogas em Gravataí e um desfalque milionário para os criminosos. Bang bang em bairro tradicional de Porto Alegre. Uma pessoa foi morta em tentativa de assalto. E o pior, o atirador seria um velho conhecido na região. Quem é ele? Hoje tem Grêmio na Sul-Americana, mas em semana de Grenal, Ferreira tá de olho no clássico. E a que pé anda o retorno de Douglas Costa ao tricolor? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só, e coube a mim ocupar este espaço aqui que o André Raro ocupa tão brilhantemente todos os dias. O André está fazendo uma cobertura especial. Muito obrigado, é uma honra. Fique com a gente aqui. Olha, vamos falar de frio, porque tivemos a manhã mais fria do ano no estado. Eu quero chamar já a Lu Coleman para falar comigo aqui, para a gente falar um pouco dessa friaca, Lu. Pelo amor de Deus, para levantar hoje foi muito difícil, Lu. Olha só, deixa eu te falar. Em Soledade, no norte do estado, teve a menor temperatura, tá? 3,2 graus. Nossa, Glauco. O que achou, Lu? Meu Deus, hein? Bom dia pra você. Frio dia pra você. Frio dia, gelado dia. Foi difícil sair da cama, viu? Tocou o despertador, eu só puxei o edredom ali. E olha, fiquei ali embaixo pensando, tem que sair mesmo? Eu não vou... Mas a gente tá aqui, né? Lu, eu não vou perguntar quem tá de cerola, longe disso, tá? Eu só quero dizer que em São José dos Ausentes... Você tá com cerola, Glauco? Não. Aham. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, a mínima foi de 0,8 grau negativo, ou seja, abaixo de zero. Você pode não gostar, você que está em casa aí, do frio, mas o fato é que as imagens são lindas. Olha só as imagens do frio no estado. Em Caxias do Sul também tivemos a manhã mais fria do ano. Temperaturas perto de zero em várias partes do estado. Olha o termômetro marcando aí 5 graus em Caxias do Sul. As imagens são realmente muito bonitas, mas dá aquela dor, né? Dá quase uma dor nos ossos de tão frio. E olha, a temperatura vai seguir dessa forma pelo estado, tá, Lu? Chimarrão, chazinho, cafezinho, tá? Coisa bem boa, né, Glauco? Olha, eu já comprei, viu? O meu pinhão tá garantido. Na verdade, o meu sogro trouxe aí da Serra Gaúcha. Nossa, mas ele trouxe acho que mais de 1 quilo de pinhão. E já tô preparando aí, porque eu acho que o fim de semana vai ser bem gelado e nada melhor, né, do que tomar um pinhão, comer um pinhão, tomar um chimarrão, um vinhozinho. E ainda coisa bem puxar boa. ali um edredom, uma coberta, mas olha, tá difícil de sair da cama, viu? Com coisa esse frio. Boa. É coisa boa, Lu, Mas a gente tá adoro. aqui porque a gente adora trazer informações para as dúvida. pessoas, né? É isso mesmo. E olha só, bom, a gente tem que falar de coisas ruins também, infelizmente, tá? Porque a polícia divulgou agora há pouco imagens que registraram o estupro de uma passageira pelo motorista do carro de aplicativo. Você lembra que nós falamos desse caso aqui na terça-feira, quando ele foi preso, um rapaz causando pânico na população. E por isso nós vamos conversar agora ao vivo com a delegada responsável por este caso, a Geisilaure de Souza, porque nós queremos mais informações a respeito deste caso e a partir dessas imagens que foram divulgadas, que a gente teve acesso hoje pela manhã, delegado, dá para ver então esse criminoso chegando a um local ermo, que seria Alto Petrópolis, me parece, com essa passageira, e lá ele abusou, ele estuprou esta passageira. Delegada, boa tarde, a senhora, bom dia ainda, né? Na verdade, ainda é bom dia, a senhora me ouve bem. E diga pra gente o que mostram, quais são os detalhes dessa imagem. Bom dia Glauco, bom dia, Lu.
Bom dia a todos que assistem o SBT. Na verdade, essa imagem ela foi captada de uma das câmeras de monitoramento de um dos prédios ali do Rubem Berta, porque, na verdade, a vítima ela ingressou no veículo no bairro Alto Petrópolis. Ele mudou a rota, então levou ela para o bairro Rubem Berta, nesse local ermo ali, né? Porque na frente ali tem uma praça que não é muito frequentada. Ele estava armado, não dá para ver muito nitidamente, mas a gente analisando essas imagens dá para ver que a vítima faz inclusive um movimento com as mãos, que ela levanta as duas mãos para cima, bem característico assim de quem está com uma arma, né, apontada para si. E então ele conduz ela para esse local, pratica violência sexual e dá para ver que ela volta correndo em direção ao veículo porque ela tenta ainda fugir. Uma das testemunhas diz que ela ainda grita, pede socorro, grita pela bolsa, porque a bolsa dela está dentro do veículo, mas ele aponta a arma e faz com que ela retorne para este veículo e sai cantando pneus ali. E depois na divisa de Porto Alegre, ali com a Alvorada, ali no hipermercado que tem ali bem na divisa, ela acaba sendo então largada por este estuprador, né, que já tem vários antecedentes, então que ela consegue efetivamente pedir socorro, né? Então, nessas imagens demonstram aí o carro que ele utilizava. Nós seguimos, né, dizendo, né, que se alguma mulher foi vítima, especialmente ali nos últimos dias de fevereiro, porque como dissemos, né, a vítima narra com muita propriedade que tinha outras bolsas de mulheres dentro do veículo neste dia que aconteceu esse fato, que foi no dia 27 de fevereiro. Delegada, a gente até comentou da possibilidade de ser um maníaco, né? Na verdade, é um monstro, né? Lembrando que nós estamos conversando com a delegada Geise Laure de Souza a respeito do motorista de aplicativo que abusou de várias passageiras aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Nós estamos vendo aí a imagem, até eu gostaria de detalhar. Olha as imagens que aparecem aí para você agora, ó, a passageira e este motorista, neste local considerado ermo, que foi mencionado há pouco agora pela delegada, ele abusa dessa passageira, depois ele volta para o carro e olha a imagem aí, ó. A passageira volta porque, conforme informações da delegada, ela deixou a bolsa dentro do carro. Posteriormente, aí não aparece totalmente a imagem, né? Ele sai, ele arranca em alta velocidade, mas depois teria pego de novo essa passageira e deixado ela em Alvorada, próximo a um supermercado. Delegada, pois não, Lu? A Lu Coleman também tem uma pergunta para a senhora, delegada. Glauco e delegada, oi, delegada Geise Laure. É um prazer conversar com a senhora mais uma vez, sempre aí nessa batalha aí contra a violência, né? Contra as mulheres. E eu queria saber o seguinte, qual era o modo de operação desse homem? Porque eu confesso que eu fico muito incomodada quando eu vejo uma cena como essa, em pleno século XXI, a gente ainda ter que se deparar com estupro, né? Isso é uma violação da nossa total privacidade, ou seja, um ato sexual totalmente forçado, ou seja, você não pode nem pegar um Uber, um carro por aplicativo e ainda tem o risco de ser estuprado. Então eu queria entender melhor, delegada, como é que esse homem agia. Na verdade, ele não estava cadastrado em nenhum aplicativo, é bom que se ressalte isso, ele usava o cadastro de outro indivíduo que já está identificado. Ele foi, então, ele chegava, então as vítimas ingressavam no veículo, ele mudava a rota, conduzia para esse local ermo sempre, né, e praticava violência sexual. Existem outros inquéritos em andamento na Grande Porto Alegre, em Alvorada, inclusive, e inquéritos de anos anteriores também com históricos bastante semelhantes, inclusive de pessoas próximas a ele, de que ele teria oferecido carona, né, para alguma filha de pessoas próximas e teria aí praticado a violência sexual, mas isso também não ocorreu em Porto Alegre. Mas aí ele oferecia carona, delegada, é isso? Ou seja, ele dizia que ele... Isso em anos anteriores, em torno de 2019, ele oferecia carona. Nós temos um histórico aí de um inquérito que ele respondeu que ele ofereceu a carona para a filha de uma amiga e teria então praticado violência sexual contra essa mulher também. Ou seja, é um modus operandi, né? Nós temos aqui um diferencial em relação a essa vítima de Porto Alegre, que é a violência patrimonial também, porque ele subtraiu os bens dela, levou a bolsa. Né, nós já divulgamos aí que o celular dela foi subtraído, a namorada dele ganhou esse celular de presente, foi habilitado um chip novo no celular da namorada dele, que foi ouvida
aqui nessa delegacia também. Ou seja, né, um modo assim... Ele acumulava crimes, na verdade, né, delegado? Sim, agora, exatamente. deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está vendo, inclusive, as imagens da chegada dele, né, lá no Palácio da Polícia, no momento da prisão, na última terça-feira. Essa questão das bolsas, delegada, no começo algumas pessoas acharam até que era algum fetiche, alguma coisa. Isso seria produto, então, da criminalidade que ele cometia, seria dos furtos, dos roubos, enfim, essas bolsas. Na verdade, sim. Nós entendemos isso como uma questão patrimonial mesmo, né? Como o roubo dos pertences, né? Tanto que a questão, por exemplo, do celular, ele subtraiu o celular da vítima e deu de presente para a namorada, né? Isso a investigação comprovou, né? Que o chip, um novo chip foi habilitado naquele e-mail ali que estava com... Ô, Glau. E esse aparelho estava com a namorada. Então, na verdade, e ele já tem antecedentes, né? Por exemplo, por receptação de veículo, né? Com placas clonadas, por exemplo, né? Ele já respondeu a esse procedimento. Então, ele é um agressor sexual com personalidade voltada a práticas delituosas. Então, ele tem esse perfil, né, criminoso bem... que leva aí, acende o nosso alerta, né? O importante é que ele está preso e fica o nosso alerta aí, né, para as vítimas que tomem cuidado quando forem ingressar aí nos carros de aplicativo, que verifiquem o motorista, a avaliação, né? Que se tiver alguma indicação é sempre bom também. E qualquer mulher, né, principalmente ali no final de fevereiro aqui em Porto Alegre, que tenha, né, sido vítima ou que tenha tentado que procure a gente, faça sua ocorrência, sua denúncia para que ele responda se cometeu algum outro crime, que nós não descartamos essa possibilidade. Olha, eu acho até que tem mais casos, né? Mas isso é no achômetro, né, Lu? Nós também. Até verdade... porque, ô Lu, e a gente mencionou aqui a questão de que muitas mulheres buscam motoristas mulheres, né? Pela insegurança, enfim. A delegada já... falou sobre esse assunto também em outra oportunidade, que nem todos os motoristas, é claro, a gente não pode generalizar, né? Mas este caso é de preocupar realmente, né, Lu? Pois é, Glauco, eu até me recordei de um caso que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, em Viamão, uma menina que pegou um carro de aplicativo e começou a ser assediada pelo motorista e ela, inclusive, gravou. E esse vídeo acabou viralizando nas redes sociais e depois ainda veio mais um outro caso muito semelhante. Então, eu acho que é bom reforçar, delegada. A senhora acabou de falar sobre alguns cuidados, mas vamos falar sobre todos os cuidados que a gente deve ter, porque eu confesso que, como mulher, quando eu vejo algo assim, eu penso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora quando eu precisar pegar um carro de aplicativo? E aproveitando, Lu, o Glauco disse, a maioria faz um trabalho sério, né? Mas então, que tipo de cuidado a gente pode ter, delegada? E aproveitando antes da delegada, só para frisar também que houve aí mais um crime, que é usar de um meio artificial para dizer que ele era do aplicativo. Na verdade, ele estava usando nomes que não eram dele, enfim. Agora são 11 horas, 58 minutos, delegada. Então, a pergunta da Lu, como é que faz aí a mulher, principalmente, para tentar se proteger nesse momento e denunciar, né? Sim, até a questão de Viamão foi comigo e a delegada Marina também, né? Estávamos em Viamão na época que aconteceu esse fato. Bom, sempre se resguardar, né? Então, assim, como eu disse, hoje é possível gravar as corridas de aplicativo, né? Por exemplo, sempre divulgar, se possível, né? Compartilhar com uma pessoa da sua confiança que está naquele trajeto, compartilhar a localização, às vezes, né? Pelo WhatsApp, dizer, né? Olha, eu estou saindo, compartilha aquela localização em tempo real também é uma medida que é possível adotar. Então, assim, se for um motorista com alguma indicação, sempre é uma forma mais segura. As avaliações ali nos aplicativos também é um meio, né, da gente verificar a procedência. Como eu disse, né, a maioria dos motoristas sempre são pessoas idôneas. Sentar no banco de trás também, né, isso facilita, ficar observando. Se ele mudar o trajeto por alguma razão, perguntar, ficar atento, né, a qualquer mudança no procedimento e avisar alguma pessoa próxima, e qualquer questão, sempre procurar as autoridades e fazer o registro de ocorrência, porque já tive pessoas que relataram que sofreram algum tipo de assédio ou se sentiram, né,
de alguma forma insultadas e tiveram medo de fazer a denúncia, porque disseram, mas ele tem meu endereço, ele pode procurar. Então, assim, eu quero dizer que, nesse sentido, o silêncio, ele pode manter esses motoristas aí praticando, né? É a impunidade, algum né? tipo de crime e exatamente, né? E a impunidade. Então, procure as autoridades para que a gente possa retirar estes maus motoristas, esses criminosos e das ruas, né? Porque este é o nosso trabalho. Então, se resguarde, né? Procure os aplicativos, motoristas com boas avaliações, com indicações, grave a corrida, compartilhe. Se proteja, né, delegada? Se proteja. Exatamente. Eu vou pedir a sua permissão aqui só para comentar também de um caso que está repercutindo muito hoje pela manhã aqui na capital, que foi um incêndio que afetou uma família inteira e deixou marcas terríveis, uma tragédia. 3 crianças, inclusive um bebê de apenas 1 mês de vida, morreram carbonizados por causa deste incêndio. Os pais também ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Já já a gente vai falar mais sobre esse assunto aí, esse terrível fato que aconteceu na zona norte da capital. Você está vendo imagens aí do local onde aconteceu esse incêndio. O atendimento, quando chegou, já não era possível fazer mais nada. As 3 crianças já estavam mortas, infelizmente carbonizadas, repito, nesta casa que pegou fogo na zona norte da capital. Assunto para daqui a pouco, a gente vem com mais informações e, afinal de contas, o que causou este incêndio. Agora, delegada, para a gente finalizar, só queria que a senhora confirmasse, nesse caso específico, os crimes eles foram cometidos na região metropolitana, basicamente em que cidades? Isso é para chamar mais a atenção também dos usuários? Olha, Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, tem algum lugar que realmente cause mais preocupação? Na verdade, hoje nós temos ali, né, os fatos ocorrendo em Porto Alegre e Viamão. Obviamente, né, em razão da proximidade, não descartamos que esses outros municípios vizinhos possam ter ocorrido esses fatos também, né? Mas hoje nós temos os fatos tramitando em Porto Alegre e Alvorada. Tá certo, então. Eu quero agradecer aqui a delegada Geise Laura de Souza, que está acompanhando esse caso delegada. horrível. A Lu também está agradecendo, porque a delegada sempre nos atende com muita atenção. E sempre é bom, né, Glauco, a gente reforçar esses cuidados, porque eu confesso que eu também tenho medo, né? As pessoas acham que só porque a gente trabalha em TV, a gente não tem medo, a gente também tem medo, ainda mais às vezes de noite, pegar táxi, pegar um motorista de aplicativo. Não, Lu, eu abro mão às vezes de sair de carro e peço o aplicativo. Exato. Pela comodidade, pelo conforto, enfim. Toda a atenção é válida nesse momento. Delegada, mais uma vez, obrigado. Bom trabalho para a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, vamos agora para o próximo assunto. Fer, o que temos aí? Operação. Olha, a polícia, ela não cansa de trabalhar. Por quê? Porque os criminosos não cansam de agir. Mais um depósito de drogas é descoberto aqui na região metropolitana. E olha, não era pouca coisa, tá? A polícia apreendeu quase 200 quilos de drogas em Gravataí e Cachoeirinha na madrugada de hoje. Tudo isso, olha só, estava dividido em 2 casas que serviam como depósito de maconha, cocaína e crack. Ô, Glauco, não foi ontem, inclusive, que a gente noticiou aqui aquele paredão de maconha? Pois é. Mas é todo dia agora isso, meu Deus. Pois é, uma hora é no sítio, outra hora é na casa, é um depósito aqui, é a droga enterrada ali. Mas neste caso aqui, ô Lu, eu quero pedir a ajuda do nosso colega Lucas Abate para nos trazer mais informações. Afinal de contas, Lucas, que depósito era esse com tanta droga e que agora a polícia causou esse prejuízo milionário? Boa tarde. Boa tarde, Glauco, Lu e a todos que nos acompanham. E acredita que essa droga estava também em Gravataí e Cachoeirinha, nas mesmas cidades onde teve aquela apreensão ontem que a gente mostrou de quase 1 tonelada. Também, segundo a polícia, pertence a um mesmo grupo criminoso. Dessa vez, Glauco, a operação foi comandada pela 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí. Começou ainda na noite de ontem e se estendeu durante toda a madrugada para fazer essa apreensão. A gente vai conversar com o delegado Guilherme Calderipe e também Glauco, desculpa. Vamos mostrar ao vivo as imagens, né?
a quantidade de drogas que foi apreendida, e daqui a pouquinho a gente já vai mostrar ali também o que é cada uma, porque tem maconha, tem crack, tem cocaína, tem todo tipo de droga por aqui, delegado. Em que condições que estava armazenado esse material? Como é que vocês chegaram até lá? Boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde. Na verdade foram 3 meses de investigações. Nós estamos desde fevereiro praticamente fazendo uma investigação bastante complexa sobre grupos criminosos que atuam aqui na nossa região, principalmente na questão de teleentrega de drogas, né? Então nós já tivemos inúmeras prisões de entregadores de droga, né? De pessoas envolvidas com o esquema de teleentrega de drogas, e agora nós chegamos mais uma vez, né, a um dos depósitos desse material todo, ou seja, esses endereços que nós encontramos serviam justamente para armazenar toda a droga que era distribuída para os motoristas, para os traficantes que fazem teleentrega aqui na região metropolitana. Delegado, vocês conseguem estimar a avaliação, o valor de avaliação dessa carga? Nós fazemos uma estimativa, evidentemente que é apenas uma estimativa daquilo que renderia no varejo, né? Então nós temos uma avaliação de praticamente R$2 milhões em dinheiro. Lucas, são 12 horas, meio-dia, 6 minutos, você que está nos acompanhando aqui, a gente mostrando mais uma ação da polícia, mais uma apreensão de drogas. Essa coisa que parece que não tem fim, né? É aquela velha história que a gente tanto fala do enxugar gelo, né? Operação Destro, que mostra a destreza da polícia em descobrir esses esconderijos, essa droga toda escondida. Eu queria perguntar... E mais impressionante é que todo dia a gente mostra apreensões. Eu queria saber para onde é que vai toda essa droga, porque isso aí é só a pontinha do iceberg, né? Tem a parte boa e a parte ruim, que eu sempre falo. A parte boa, a polícia está fazendo o seu trabalho e todo dia tem resultado. Claro. A parte ruim é que eles não param e cada vez parece que aumenta mais e exige mais da polícia. Por isso que eu queria perguntar para o delegado, Guilherme Calderipe, agradecendo a participação dele. Delegado, em relação a outras apreensões, a gente observou um grau de pureza, por exemplo, de droga muito grande, alguns laboratórios, inclusive. Neste caso aí, o senhor tem essa avaliação até em relação a grau de pureza, da possibilidade de especialização na produção dessa droga? Boa tarde, Glauco. Nós temos Obviamente que é muito cedo para falar sobre a qualidade do produto, né? Nós ainda não enviamos nenhum tipo de substância aqui que foi apreendida agora para o Instituto Geral de Perícias para fazer uma análise mais apurada, mas nós podemos já afirmar que mais de 10 quilos de droga desses 180, mais ou menos 180, 185 quilos que nós apreendemos, mais de 10 quilos eram de crack e cocaína, ou seja, era um grupo realmente especializado em maconha, crack e cocaína, 3 tipos de droga bastante consumida aqui na região metropolitana e certamente por usuários de classe média alta pela qualidade do produto. Glauco, eu vou me abaixar aqui para mostrar a diferença aqui. Se lembra que ontem eu mostrei, tinha droga que era da cor roxa, da cor amarela e tinha uma diferença da qualidade. Aqui não tem, ó, Glauco. Esse pacote azul aqui é maconha, tá? Toda apreensão de maconha. Naquele verde também é maconha e hoje, segundo a polícia, não tem uma diferença como ontem. Apenas daqui a pouco faltou a fita azul e eles usaram outra cor. Aqui na balança a gente tem um pacote preto que é a apreensão de cocaína, né, delegado? O preto é o crack. O preto é o pacote de crack. O preto é o pacote de crack, que a gente sabe que é uma droga que causa danos severos, né, para muita gente, altamente viciante, que é muito preocupante, um problema grave social. E abaixo ali tem cocaína. E aqui, ó, nessa sacolinha também tem outras pedrinhas de crack, essas aqui que já estavam teoricamente prontas para venda. Exatamente, são porções que já estavam sendo preparadas para serem distribuídas para outros traficantes que fariam então a questão da teleentrega. Lucas? E é isso, Glauco, que a polícia sempre chama do chamado varejo, né? Que é a droga já pronta para venda para o consumidor final. Porque esse material todo, claro, não é assim que eles vendem, eles depois dividem em pequenas partes e fazem ali para o chamado varejo, que é onde, de fato, eles lucram bastante. Eu quero chamar a atenção, Lucas, Lu, para a questão que o delegado mencionou há pouco, né? Público de classe média, alta, é uma chaga da sociedade, é um problema social tão grande hoje e que com a pandemia, eu não sei se o delegado tem essa informação, mas a gente já colheu em outras oportunidades isso, de que com a pandemia muitas vendas são online, quer dizer, não tem mais aquela coisa de boca de fumo, o consumidor ele recebe em casa
tem teleentrega, às vezes por aplicativo, sabendo ou não o motorista e o condutor, enfim. O fato é que preocupa muito essa questão de classe média e alta também, né? Pois é, e só fazendo aqui um complemento, né? Durante a pandemia, por exemplo, em relação às bebidas alcoólicas, houve um aumento de consumo muito grande, substancial, cerveja, vinho. Ou seja, será que está ocorrendo também um aumento de consumo das drogas ilícitas, como essas que a gente vê que aparecem sempre nessas apreensões, seja da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal? Delegado, o senhor acha que pode ter aumentado muito com a pandemia ou não? Nós não temos como avaliar se foi justamente a questão da pandemia, mas o que nós podemos dizer é que realmente nos últimos anos, pelo menos no último ano, 2020, agora 2021, tem aumentado bastante a questão da teleentrega de droga. Nós temos verificado inúmeras investigações com esse tipo de esquema de teleentrega. Então, esse produto, né, que a gente apreende assim em grande quantidade, depois nós vamos ver sendo distribuídos para traficantes que atuam nessa questão da teleentrega. Pedir para o Garavelo, Lucas. O próprio delegado Guilherme Calderipe, que fez de outras vezes também uma operação visando justamente essa teleentrega de drogas. Inclusive, eles cooptavam até mesmo motoristas de aplicativo. Glauco, Rodrigo Prado comigo hoje. Ah, por favor, peça ao Rodrigo então, Lucas. O delegado está aí ao lado, ó, com esse tijolo de maconha. Isso aí pesa quanto mais ou menos, ô, delegado? Isso aí foi cortado, logicamente, né? Mas o que representaria cada tijolo desse aí? Cada tijolo daqueles que estão completos, digamos assim, pesam cerca de 1 quilo de maconha. Claro, às vezes varia, mas mais ou menos 1 quilo cada tijolo. E aí, claro, eles vão fracionando, né, para fazer as porções menores. E esse é para fins de preparo, para fins de embalo da droga. Inclusive, uma balança foi uma balança que pesa bastante quantidade de droga ali, foi apreendida em poder dos traficantes. Inclusive, no momento da apreensão, uma parte da droga estava sendo pesada para fins de distribuição para outros traficantes aqui da região metropolitana. Ô, Glauco, eu tenho uma pergunta aí para o delegado. Ô, Lucas, eu queria saber se tem outras pessoas envolvidas, até porque só foram presas 2 e a gente sabe que esses esquemas de tráfico de drogas envolvem muita gente, né? Desde a distribuição até a venda direta ao consumidor. E só mais uma dúvida que eu já vou emendar aqui, porque me chama muita atenção que cada vez mais os traficantes estão usando cores diferentes para o embalo. Inclusive, o Lucas citou que ontem havia até mais cores, hoje ali é o azul, né, e alguns verdes. Eu lembro de uma apreensão num carro que parecia um arco-íris. Então, queria saber se isso realmente está sendo também um trabalho, ó, aí a de ontem, ó. Com selo de identificação, a de ontem, né? Exato, daqui a pouco é uma prática mais nova aí para tentar fazer uma identificação ou de pureza ou de tipo de drogas. Então, sobre as prisões e sobre essa tendência aí dos traficantes aí em deixar tudo colorido, delegado. Com certeza nós temos mais investigados sendo apontados no nosso inquérito, até porque o trabalho não é de ontem, o trabalho é de 3 meses já de investigação. Então nós temos já alguns suspeitos de serem os líderes desse esquema criminoso. Então nós vamos atrás deles, evidentemente. Agora, com essa droga apreendida, fica muito mais fácil, digamos assim, no decorrer das nossas investigações, de formalizar documentos com relação a eles. A questão das cores, nós não temos ainda certeza do porquê dessa diferenciação por cores nos tijolos ali de maconha, mas tudo indica que seja para fins de destinação. Ou seja, a cor azul é para o grupo de traficantes X, a cor verde é para o grupo de traficantes Y, e por aí vai. Ou seja, para fins de organização do grupo criminoso. Bom, delegado, Glauco, pois não? Só rapidinho. Não, o que é curioso também, o nome da operação Destro, tu falou que era Destreza, poderia ser também, mas nesse caso até perguntei para o delegado Guilherme aqui, é porque o preso, o alvo de hoje, é o braço direito do homem que seria o líder dessa facção criminosa. Só esse detalhezinho curioso. Destreza seria uma especialização, né? Um know-how adquirido pela polícia, e destro, logicamente, braço direito, né? É o lado direito de quem escreve, por exemplo, é destro, enfim, eu sou destro. Mas eu quero agradecer, então, a participação do delegado Guilherme Calderipe. Olha só, resultado dessa apreensão, dessa operação. E lembrando que ontem nós mostramos, né, a maior apreensão feita pela Polícia Civil
aqui no estado. O combate da Polícia Civil está sendo muito grande, assim como o trabalho da Brigada Militar, mas eles não param. Bom, Lucas, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais. Muito obrigado mais uma vez ao delegado Guilherme Calderi. Olha só, ainda hoje nós vamos mostrar um apanhado do que aconteceu neste 1 ano de sofrimento e de relembranças do caso envolvendo o menino Rafael. Ele que foi morto pela mãe em Planalto, na região norte do estado. Rafael Vinks desapareceu na noite do dia 15 de maio de 2020. Os moradores da cidade se mobilizaram atrás de pistas sobre o paradeiro do menino. 10 dias após o sumiço, o desfecho. A polícia encontrou o menino morto depois que Alexandra Dogolkensky confessou a autoria do crime. O que aconteceu em 1 ano é já já. 12h15, não perca então, nós estamos acompanhando muito de perto cobertura especial sobre assunto que, causou muito trauma em todo o estado e todo o país. Agora fique com o recado do meu colega e amigo André Rara. Oi, pessoal. Estou aparecendo aqui para chamar a Fabi, porque ela tem um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. E como diria o meu amigo André Rara, um abraço para o pessoal da EVT Assessoria. Atenção, olha, um homem foi assassinado dentro de uma tabacaria aqui na capital, ontem à tarde. O local fica numa das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Um homem armado que aparece nas imagens de câmeras de segurança se aproximou e entrou na tabacaria. Ele pediu para a atendente um cigarro. Em seguida, anunciou o assalto. A atendente correu para o depósito da tabacaria e o assaltante foi atrás. No balcão havia um outro homem sentado. Era uma espécie de ajudante da loja, conhecido na região. A polícia acredita que o assaltante se assustou com a presença do homem e atirou. A dona do estabelecimento contou detalhes como aconteceu. Eu acho que ele tomou um susto, ele não esperava ver aquela pessoa ali. Então, acho que pelo susto ali ele atirou. A Brigada Militar foi acionada, mas o homem não resistiu e morreu no local. Esse caso aconteceu por volta das 2h20 da tarde dessa quarta-feira. A proprietária da tabacaria acredita que o assaltante seja o mesmo que já atacou uma outra loja dela no final de abril. Na ocasião, o modus operandi foi o mesmo. Um homem grisalho entrou armado, pediu cigarro e depois fugiu com dinheiro em um carro. Nessa quarta-feira, o assassino não conseguiu levar nada. Que tristeza, não há mais condições, parece, de sair à rua, né? Em plena luz do dia, que loucura isso aí. Agora, por que a polícia já não botou a mão neste rapaz, se é que é o mesmo que já vem aterrorizando os comerciantes? A gente vai ficar de olho e acompanhando de perto este assunto. Olha, não tem mais dia, não tem mais hora, pessoal que se cuide, porque a polícia, uma hora ou outra, vai pegar os responsáveis por esses crimes aí. Ô Glauco, e eu tenho aqui a identificação dessa vítima, né, dessa tentativa aí de assalto que resultou em morte ali perto da Redenção. O nome da vítima é Emerson Dias Pinheiro, de 48 anos.
ele fazia trabalhos de serviços gerais ali para todos os comerciantes ali na região. Pessoal que não está muito localizado, pense ali na João Pessoa, ou seja, uma das avenidas mais movimentadas aqui de Porto Alegre, pertinho ali da Venâncio, ou seja, umas 2 quadras ali do Parque Farroupilha. É uma região de muito comércio, de muita movimentação. Sempre cheio. Sempre cheio, muita circulação de gente, circulação de carros. E lembrando que essa tentativa de assalto aconteceu um pouco antes das 3 horas da tarde. Não, um absurdo, Lu. Quando me falaram, eu achei, não, foi de noite, já estava fechando, estava escuro. Não! Foi logo no começo da tarde, Lu. Não tem hora, né, Glauco? Já faz tempo que a gente sabe que não tem hora. E aí, o que a própria, como a proprietária falou, a proprietária da tabacaria disse, esse homem, ele entrou, ele anunciou o assalto, antes pediu um maço de cigarro, e aí a atendente correu para dentro. Quando ele foi atrás dela, ele possivelmente, segundo a proprietária, ele teria se assustado porque ele se deparou frente a frente com esse senhor, esse Emerson Dias Pinheiro, né, de 48 anos, que estaria fazendo algum trabalho de serviços gerais ali. Ou seja, ele é muito conhecido ali na região, Glauco, por fazer esses trabalhos ali nos comércios, nos estabelecimentos. A nossa equipe, hoje pela manhã, conversou com alguns moradores, alguns comerciantes que reclamam muito da violência. Vamos ouvir uma das entrevistas que a gente fez. E, na verdade, a segurança sempre foi um caos, né, na cidade de Porto Alegre, né? Audácia, muita audácia, né? E eles têm audácia porque não se encontra policiamento nas ruas, né? Por isso, cada vez mais os bandidos vão aumentando e fazendo o que estão fazendo, matando pessoas, muitas delas inocentes, e a brigada é sempre distante disso, né? Isso traz tristeza para a gente, né? Pois é, né, Glauco? Até ali durante a pandemia, quando reduziu bastante a circulação de pessoas nas ruas, a gente sabe que muitos ladrões se sentiram mais, vamos dizer, seguros em fazer e cometer os seus assaltos. Exatamente. E continuam. E olha, os moradores, eles reclamam também que à noite, por exemplo, a segurança ali na região, a gente sabe que ali, toda aquela região ali no entorno da Redenção, às vezes tem a questão da iluminação, às vezes é óbvio que não vai ter policiamento a cada esquina, e é uma região muito tradicional daqueles assaltos, a mão armada, assalto de pedestre. Vamos ouvir mais um morador ali da região. Eu sei que à noite é muito complicado. Eu ouço relatório de pessoas que foram assaltadas na frente do prédio. Eu trabalho nesse prédio daqui da frente há mais de 20 anos. Então a gente ouve seguidamente as pessoas comentando, né? São 12 horas, 22 minutos. Relembrando o assunto que nós estamos comentando aqui, né, Lu? Sobre este assassinato que aconteceu ontem, à plena luz do dia, logo no começo da tarde. Ali é bairro Santana, algumas pessoas falam que é Cidade Baixa. Na verdade, é um local de grande movimentação, um crime que aconteceu neste comércio aí, nesta loja, né? Uma tabacaria, né? É, uma tabacaria e que, segundo os comerciantes, é de um velho conhecido, figura carimbada. O rapaz chegava, pedia um cigarro e depois cometia o crime. Não teria sido a primeira vez. A imagem que a gente está vendo, né, Lu, mostra o que seria o criminoso, não mostra exatamente o momento em que ele atira, mas seria esse homem aí que passa pela imagem. Então você, por exemplo, que frequenta essa região ou que já tenha visto esse rapaz, que identifica, que possa ajudar a polícia, porque afinal de contas foi uma vida perdida, né? Este homem acabou sendo assassinado e, conforme disse o pessoal ali deste comércio, poderia ter sido porque simplesmente ele se assustou. E aí disparou a arma. E infelizmente não é incomum, na verdade, né, Glauco, os assaltantes se assustarem e atirarem. Não, pode ser até um movimento brusco. Isso aqui. Um movimento brusco. E esse rapaz, já de quase 50 anos, que era digamos, um faz-tudo, que a gente chama, né? Ajudava todo mundo ali na região, era muito conhecido, era muito querido, inclusive, pelos moradores e pelos comerciantes da região, acabou sendo vítima deste assassino, que a gente está vendo as imagens aí, que pode, muito provavelmente, ser o autor do disparo. Ele acabou sendo assassinado e a vida mostrou que não custa nada para algumas pessoas. E o pessoal está bem indignado, viu, Glauco? Vamos ouvir ali mais um morador ali da região, porque eles estão muito indignados, ou seja, além de toda insegurança com que eles convivem, agora ainda uma pessoa foi morta numa tentativa de assalto. Vamos ouvir.
tá faltando policiamento na cidade. Eu ando pela cidade toda e tá faltando policiamento. Isso aqui que eu tô vendo aqui, eu não vi há horas. Acho que é por causa da reportagem que tá tendo aqui. Olha só, que coisa, né, Lu? Aí a gente vê como nós somos importantes e como, de repente, a segurança não dá conta também de tudo que está acontecendo, né? Eu não sei se é a pandemia, mas o fato é que criminalidade sempre houve. E neste caso aí, nessa região, os comerciantes já estão cansados. E a população já mostrou aí, pela própria entrevista desse senhor, que estão cansados dessa situação. Então não custa também pedir um pouco mais de atenção, até para o poder público, né, para as forças de segurança, porque afinal de contas, este ponto, Lu, nós estamos falando perto de um dos cartões postais de Porto Alegre, que é uma rota de saída em direção ao túnel, por exemplo, que vai para a rodoviária, que vai para o centro ali em direção à Santa Casa, que tem um movimento de vai e vem muito grande, porque tem também quem vai para a Zona Sul. Então pedimos para as forças de segurança, Brigada Militar, polícia, enfim, que dê um pouco de atenção e quem puder ajudar, né, Lu? Esse rapaz aí que apareceu na imagem, muito possivelmente seja o autor desse disparo, que fez um inocente vítima fatal deste crime que aconteceu, repito, no começo da tarde de ontem, nessa região aí, nesse bairro aí, bairro Santana, aqui na capital, né, Lu? Bom, vamos seguir em outro assunto. Infelizmente, não é um assunto bom também. Muito triste. A dor de uma família, né, Lu? 3 crianças morreram no início da manhã de hoje, num incêndio que destruiu a casa da família aqui em Porto Alegre. Os pais foram encaminhados ao hospital em estado grave. Olha só que situação, que drama que viveu essa família. Eu quero ver se o Lucas Abate já está nos escutando. Lucas, tudo bem? Quer dizer, tudo bem, até uma forma da gente falar por uma questão de educação, porque você está acompanhando este caso desde hoje pela manhã, que é um drama para essa família, uma tragédia em que 3 crianças morreram. E, Lucas, a gente já sabe o porquê aconteceu esse incêndio? Que tristeza tudo isso, né, Glauco? A gente esteve cedo lá pela manhã para acompanhar um cenário muito triste entre os vizinhos, até a gente que atendeu a ocorrência, que está acostumada a ver esse tipo de situação, acaba se abalando também, se envolvendo emocionalmente, quando 3 crianças acabam morrendo tragicamente. Por enquanto, Glauco, as circunstâncias, as motivações, causas desse incêndio ainda não foram esclarecidas, vão ser esclarecidas agora no trabalho da investigação um pouco mais à frente. O que se sabe, Glauco, que o incêndio começou por volta das 4 horas da manhã, era uma casa simples, de madeira, com muitos materiais inflamáveis, como papelão, por exemplo, até mesmo botijão de gás estava dentro da casa, e esse incêndio começou e se alastrou, se espalhou rapidamente e não deu tempo das pessoas, das crianças e também dos pais saírem da casa a tempo. As 3 crianças, Glauco, a Cecília Reis Fagundes, de 1 ano, o Heitor, de 2 e o Lorenzo, de 3, os 3 irmãozinhos, não conseguiram sair, não conseguiram tirar e morreram dentro da casa. E o pai e a mãe deles foram socorridos, foram salvos, mas estão internados em estado grave no Hospital de Pronto Socorro, segundo as últimas informações repassadas pela família. A gente esteve no local lá, Glauco, e a gente conversou com a irmã do pai, que vem a ser tia das crianças. Vamos ouvir o que ela nos disse. Eu recebi uma ligação por volta das 4 horas da manhã, falando que estava pegando fogo na casa. Cheguei às pressas, mas não consegui salvar ninguém, que era tarde. A senhora imagina o que aconteceu, de que forma começou? Eu não imagino nem como que as crianças ficaram presas dentro da casa. Que eles eram um terrorzinho, né? Eles iam conseguir sair, mas não tenho nem o que falar, não sei. É bom que se diga nesse caso, né, Lucas, a questão da fumaça também intoxica, as pessoas perdem o sentido, não seria diferente, né? Nós temos nesse momento 12 horas, 29 minutos, meio-dia e 29, para você que está chegando, nós estamos falando desse caso terrível que aconteceu na zona norte de Porto Alegre. Incêndio numa residência, 3 crianças morreram carbonizadas nesse incêndio, nós temos as fotos aí, realmente é uma coisa que
Olha, mesmo quem lida com esse assunto, eu acho que fica muito tocado. E neste momento eu quero conversar com o Tenente Vieira do Corpo de Bombeiros para nos dar alguma informação a respeito deste caso que aconteceu no bairro Humaitá, zona norte aqui de Porto Alegre. Se o Corpo de Bombeiros sabe já, tem alguma informação do que pode ter originado esse incêndio que causou esta tragédia. Boa tarde, Tenente Vieira. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, telespectadores. O que eu vou informar para vocês? Qual a informação? A gente não tem uma informação concreta do que realmente aconteceu. A perícia foi chamada no local, ficou no local, deve ter feito o levantamento, as análises periciais, né? A única coisa que a gente tem às vezes é relato ali dos populares, dos moradores da região ali, que falam, mas que a gente não sabe dizer se é verdade ou não é. Então, o bombeiro, na época, ele não se preocupa muito em apurar os fatos nesse momento, né? O Corpo de Bombeiros, ele chega, a prioridade dele são as vidas e o combate a incêndio. Mas a gente só tem boatos, né? De que o casal brigava muito, se desentendia muito e que um dos dois poderia ter ateado fogo na casa. Nós não podemos relatar isso com certeza, porque são boatos de moradores da região, né? Isso a Polícia Civil deve estar investigando nesse momento. Vai ser alvo da investigação, logicamente. Que nós também temos a obrigação de ouvir os bombeiros, né, Lu? Até por uma questão que a gente sabe que muita gente usa formas de se aquecer no momento que está frio. Nós temos que tirar todas essas dúvidas. Claro que o trabalho da polícia vai dizer mais. Lu? Pois é, e foi a madrugada mais fria do ano, né? E Tenente Vieira, até aproveita a sua participação, porque infelizmente todo inverno a gente acaba relatando incêndios no estado, ou seja por questões de pane elétrica, de sobrecarga por causa daqueles aquecedores elétricos, ou seja, algum curto, seja pelo uso de aquecedores caseiros que ou explodem ou eles acabam pegando fogo em lançando alguma fagulha, né? E aí dando origem a algum incêndio. Então, queria que o senhor falasse sobre esses cuidados. Porque, claro, hoje é uma tragédia assim, absurda. Eu tô aqui meio chocada, porque são 3 anjinhos, 3 crianças. Eu fico arrepiado, sinceramente. É uma dor, imagina essa família, sabe? Eu não consigo nem pensar nisso, porque os pais estão internados em estado grave, eles também ficaram feridos. Então, eu queria ver com os bombeiros, já que foram quem fizeram, né, esse atendimento e costumam fazer muitos atendimentos ao longo do ano. E eu sei que no inverno sempre dá essa explosão de ocorrências, especialmente por causa de aquecedores, Tenente. Bom, pessoal, o que eu posso relatar para vocês? A temperatura começou a baixar, né? E muita gente, a nossa população em si começa o quê? Retirar dos armários agora, nesse momento, materiais que possam lhe trazer conforto, né? Por exemplo, aquele aquecedor que estava guardado, aquela estufa, aquele cobertor térmico, né? Uma série de fatores, ou começam a usar de formas inadequadas, querendo botar álcool numa panela para queimar, para aquecer o banheiro, para tomar banho, onde acaba queimando oxigênio. Então, assim, a nossa população é a hora que vai começar esse tipo de ocorrência também, certo? Então, o que eu indico para vocês? Eu vou usar minha estufa que estava guardada, meu cobertor, faça uma análise, veja se o fio está inteiro, né? Se ele não rompeu durante esse tempo que ele ficou guardado, que ficou dobrado. Avalie as condições do seu equipamento, se a tomada que tu vai usar, se aquela rede elétrica está capacitada a receber aquele equipamento para que não dê um curto na residência, certo? Então, assim, pequenos cuidados que vão salvar vidas. E como vocês falaram, vocês estão chocados. Por mais que o Corpo de Bombeiros trabalhe com a razão, a gente também não está acostumado a atender ocorrência com 3 óbitos na mesma residência. Imagina. E principalmente 3 crianças. Meu Deus, imagina. Então, a gente tem que ser frio para trabalhar, porque é a nossa profissão, mas vocês podem ter certeza que todo mundo ficou comovido, a guarnição ficou comovida, mas é parte do nosso trabalho e a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? Tá certo, então. Muito obrigado, Tenente Vieira. Bom trabalho para o senhor. A gente fica acompanhando, logicamente, este caso. Aí, muita força para a família, principalmente porque os pais estão internados ainda sofrendo as consequências deste terrível incêndio e agora tentar superar a dor, né, da perda de 3 crianças. Uma tragédia, realmente. Bom,
dá aquela respirada, 12h34, para falar de esporte, porque o Grêmio entra em campo hoje contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Mas o tricolor tem muito assunto fora de campo também, viu? Os gremistas estão ansiosos com a volta de Douglas Costa. As novidades da reta final da novela, daqui a pouco. Enquanto ele não volta, outro camisa 11 vem driblando todo mundo. E é o destaque do tricolor, na base da velocidade. Uma entrevista exclusiva com Ferreira, aqui no SBT Rio Grande. Agora eu peço a sua atenção para o Minuto Simers. O Simers alerta a população sobre a importância de manter os cuidados e segurança à saúde. A pandemia não terminou. Reduziu o número de casos da Covid-19, mas é imprescindível a manutenção de estrutura cabível para atendimento aos pacientes. A constante higienização das mãos, sim, que é tão importante, o uso de máscaras e ainda o acesso à vacinação a todos com a máxima brevidade. Evite aglomerações, respeite o próximo e proteja-se. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Olha, só essas imagens aí já trazem aquela dor, aquele desconforto. A morte do menino Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, completa 1 ano no sábado. O assassinato cometido pela própria mãe chocou a cidade de Planalto, no norte do estado, e todo o país também. Hoje, nós iniciamos uma cobertura especial que vai atualizar o caso. Na primeira reportagem, relembre como era a família do menino e as circunstâncias do crime. A avó da minha mãe é linda e com muito amor e carinho. Na homenagem do Dia das Mães, as recordações. E foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. Nas redes sociais, Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, afirmava ser protegido pela família. Rafael desapareceu na noite do dia 15 de maio de 2020 em Planalto, no norte do estado. Os moradores da cidade se mobilizaram atrás de alguma pista que mostrasse o paradeiro do garoto. 10 dias depois, o desfecho para o mistério. A polícia encontrou Rafael morto depois que a própria mãe, Alexandra Dugolkinski, confessou a autoria do crime. O corpo estava dentro de uma caixa de papelão coberto por retalhos de pano, na garagem de uma casa ao lado da residência da família. Segundo a polícia, Alexandra admitiu que matou o filho com uma corda de varal e depois o arrastou até o local, como mostra esse depoimento. Limpou aquele deitadinho lá. E colocou alguma coisa por cima? O que estava na caixa. E o que era, a senhora lembra? Eram sacolas? Mas não sei com o que. Segundo as investigações, no dia do crime, Alexandra estava em casa com Rafael e o irmão de 16 anos. Por volta da meia-noite, a mãe deu 2 comprimidos calmantes ao filho menor, após eles discutirem por causa do uso excessivo do celular. Às 2 da manhã, ela retornou ao quarto e ele seguia mexendo no aparelho. Em um ato de descontrole, ela asfixiou o garoto. Eu não conseguia tirar ele assim. E aí eu amarrei ele para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. Na escola em que Rafael estudava, muita comoção de colegas e professores. Ele enxergava ela como era a super mãe, né? A pessoa que ele mais amava, que ele mais confiava. Isso que dói mais. No enterro,
a indignação do pai. Eu nunca esperava de uma mãe fazer isso aí pro próprio filho, né? Sendo que sair de dentro dela, né? E para a avó de Rafael, restou a lembrança daquele que foi o último encontro entre eles. Aquele abraço gostoso e eu disse, meu anjinho, a avó te ama muito, muito, e abracei ele forte. Ele também te ama, avó, muito, muito, me abraçou. Um abraço gostoso que vai ficar aqui, ó, a lembrança boa dele, a última vez. Olha, é daquelas coisas assim que é difícil da gente assimilar, né, Lu? É um enredo, ele é tão cheio de ingredientes, são versões dadas pela mãe, é a questão do marido dela que morreu enforcado e que agora foi reaberta a investigação, é a alegação de que ela não tinha dado outras versões para proteger o outro filho, o Anderson. Que coisa incrível, que coisa... É um enredo de filme, né, Lu? Pois é, e eu acho que o que causa mais revolta, né, em todos, porque muita gente diz assim, mas por que essa história ganhou tanta repercussão no Rio Grande do Sul, no Brasil? É porque a gente está falando de uma mãe que matou o próprio filho. Não só isso, né, Glauco? Premeditou, planejou, pesquisou formas de dopar o próprio filho. Sim, tinha pesquisa na internet, né? Exatamente, ela fez tudo de uma forma meticulosamente, do jeito que ela achava que tinha que ser para não deixar rastros e não deixar pistas. Pior, botou o corpo do próprio filho dentro de uma caixa na casa vizinha. Consegue imaginar como é que uma mãe consegue fazer isso? Deixar o filho morto dentro de uma caixa na casa da vizinha e levar a vida normalmente. Lu. Ou seja, é óbvio que esse caso acabou revoltando todo mundo. Ela ainda foi no Conselho Tutelar e disse que ele estava sumido. Isso que eu ia falar, isso eu ia chamar a atenção também. E você lembra que o André Har foi lá, inclusive, mostrou as imagens da casa que fica ao lado da residência deles, onde foi encontrado o corpo. A casa estava vazia, logicamente não tinha ninguém, e ela botou dentro de uma caixa de papelão. E depois, na reconstituição, que na verdade agora tem outro nome, não me vem à cabeça agora, mas a polícia refez tudo com a participação dela e mostrou o lado doentio dessa mãe, em que ela ficou extremamente irritada com a bagunça que estava em casa. Quer dizer, ela não tem uma situação emocional muito tranquila, não. Nada tranquila. Ela me parece que não estava abalada, inclusive logo depois desse crime. Aí depois é que ela teria tomado medicamentos, ela foi conduzida à penitenciária, a defesa tentou com que ela saísse, inclusive, da penitenciária, ela ficou um tempo no hospital. Mas é um caso realmente cheio de pontas e que deve ir a julgamento popular, Lu. Lembrando que ela mudou de versão, Glauco, eu já perdi as contas, a quantidade de versões que essa mulher acabou criando. Mas a gente tem que sempre ficar muito fixo e confiar na investigação da polícia, né? O inquérito foi concluído e a polícia chegou à conclusão de que sim, que ela premeditou e matou o próprio filho. Pois é, Lu, e nós vamos continuar acompanhando esse assunto, é lógico, uma cobertura especial aqui no SBT, afinal de contas está completando um ano desse crime bárbaro, que eu repito, impactou o Estado, o país e ganhou manchetes no mundo inteiro, o assassinato do menino Rafael Vinques. Olha só, mudando de assunto, câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 homens assaltam um rapaz. Onde isso aconteceu, Luciane Coman? Foi em Alvorada, Glauco. Olha só como a gente vê ali nos vídeos, né? Os criminosos desceram de um Sandero branco e foram ali direto para a vítima. Desceram 2 e aí foram na vítima. Ou seja, eles não pensaram 2 vezes. No início até a gente tem a impressão de que eles chegaram ali a conversar com o rapaz que estava passando, talvez até anunciando assalto, pedindo para ele não reagir. Enfim, a gente não sabe porque a gente só tem aí as imagens. Aí a gente vê que os 3 seguem andando a pé, até que um dos criminosos tira a arma, né, o revólver da cintura, anuncia então o assalto, né? Ao que tudo indica, a vítima saiu ilesa desse susto, desse assalto. Nós entramos em contato com a polícia de Alvorada, mas infelizmente não foi feito registro dessa ação, desse assalto que ocorreu em Alvorada, Glauco. Por isso até a gente reforça sempre a importância de se procurar as autoridades, de fazer o registro da ocorrência, porque, por exemplo, assim, mas ele só me assaltou o celular.
Não tem isso, né, Lu? Tem que registrar, porque isso vai para um levantamento, vai para as estatísticas do Estado. Ou seja, em tal lugar a gente tem o registro, por exemplo, de 5 assaltos, né, de assalto em que o bandido levou o celular. Então, a partir desses dados é que a polícia vai fazer o planejamento de policiamento, de segurança. A gente precisa sempre registrar. Lu, e tem que terminar com essa cadeia viciosa do rouba celular, repassa celular, rouba celular, isso, né? repassa celular. Que até seguro tem para celular, Lu. Até Sinceramente, seguro. eu vou te dizer o seguinte, eu conheço muita coisa, mas agora um colega aqui da redação acabou perdendo o celular por um acidente, enfim, e estavam comentando, por que você não tem um seguro contra celular? Tem seguro para celular? Tem contra seguro. Roubo, contra furto de celular. Mas é só o que faltava. As pessoas não podem ter celular, Lu. Exatamente. Sabe, às vezes eu fico um pouco incomodada, Glauco, porque a gente fica dizendo, cuidado na hora de estar na rua, mexendo ali no celular. Só um pouquinho, né? A gente deveria estar falando do nosso direito de ir e vir e sim estar ali mexendo, falando ao celular, mas não. Essa violência acabou cerceando justamente a nossa liberdade de estar na rua, fazendo o que a gente poderia estar fazendo em qualquer lugar, né? Pois é, infelizmente a gente que está preso e os presos estão aprontando, muitas vezes fora da cadeia. E fica aí a dica, tem que registrar, pelo amor de Deus, tem que registrar. Fica. Bom, vamos falar de esporte então? Vamos lá, chama a vinheta. Porque hoje é dia... eu dei um drible no Leandrinho. Ele veio aqui e a bola estava aqui. Tem jogo do Grêmio. Aqui, Leandrinho. Não, aqui. Tem jogo do Grêmio que recebe o Lanús pela Copa Sul-Americana. Agora deu um nó nele. Mas a torcida quer mesmo saber de outra coisa. Deixa eu chamar aqui Jeremias Werneck. Por favor, assuma seu posto de craque. Não vou tomar drible, né? Mas olha só, ô Leandrinho, vem aqui. Não, vem aqui, ó. Tá, isso aí. Até o final do jornal eu enlouqueço ele. Jeremias aí, tem jogo, mas tem Douglas Costa na área. O que tem de novidade do Douglas Costa? Ele vem ou não vem? Tem muita coisa de novidade, tá? Tem muita... Deixa eu baixar aqui que eu tô me ouvindo, peraí. O Douglas... que bom que você tá se ouvindo. Ótimo. É um bom sinal. O Douglas Costa, ele tá esperando a liberação da Juventus, lá na Itália. O Douglas Costa, a gente tá vendo os lances dele aí, ele vai mandar tem um representante, o empresário dele, lá em Turim para conversar com a Juventus. Com o Grêmio já tá tudo acertado, Glauco. Falta o papel da Juventus dizendo: Douglas Costa, obrigado por tudo, vai seguir a tua vida no Rio Grande do Sul. Tá aqui, rescindindo o contrato dele, porque ele tem mais 1 ano de contrato na Itália. Tá, mas quem é que paga daí? Não tem? Não. Ele tem uma dívida lá. Imagina o tamanho da dívida para ele conseguir sair livre. Ele tem uma dívida lá e como ele tem mais 1 ano de contrato, eles vão trocar elas por elas. Mais ou menos eu e o Glauco. Eu também tenho uma dívida aqui. Será que o pessoal não dá uma resolvida nessa situação, hein, pra gente? Não, nesse caso não. Mas a gente tá falando muito do Douglas Costa, que vai voltar e tal, mas vocês se lembram da trajetória, da carreira do Douglas Costa? A gente preparou uma arte pra gente se situar na carreira do Douglas Costa aí. Começou no Grêmio, passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, lembra disso, Glauco? Não lembrava. Ele saiu do Grêmio em 2010, foi pra Ucrânia, da Ucrânia foi pro Bayern de Munique e aqui tem uma pegadinha, Glauco. Ele ficou no vai e vem. Ele foi pro Bayern, do Bayern ele foi pra Juventus, depois ele voltou pro Bayern e agora ele tá na Juventus. E ele vai voltar pro Grêmio, entendeu? Na verdade, tá dando a volta, né? Exatamente. Será que depois ele volta pro Shakhtar? Não, calma. Mas ele tá fazendo a volta. Ele começou e ele vai voltar pro Grêmio. E isso é uma coisa que tem impressionado muito os dirigentes do Grêmio. O Douglas, ele tá sendo muito enfático ao dizer que eu quero voltar pro Grêmio. Não é voltar pro Brasil, eu quero voltar para o Grêmio. E isso, na reunião de ontem, foi muito decisivo para que o Grêmio aumentasse a proposta e fizesse uma coisa. Mas 1,5 milhão, olha que é dinheiro, hein? Mas perto do que ele pedia. E tem uma outra conta aí que liquida tudo. O Grêmio até tempos atrás pagava 1.200 pro Tardelli. 1,5 pro Douglas Costa fica barato. Já pensou jogando com o Ferreirinha? Aí é que tá. O Douglas é o camisa 11, que faz muita diferença, mas enquanto esse 11 não vem, tem outro 11 que tá fazendo diferença, é o Ferreira. Se piscar, ele passa e vai embora assim, rápido, fora e dentro de campo.
Passar, no dicionário do Ferreira, não quer dizer só driblar o adversário. O camisa 11 do Grêmio é o maior garçom do time na temporada. E no tempo de uma olhadela, o atacante acumula participação em 14 gols do tricolor. Na base eu já fazia gols e eu acho que aos poucos profissionais no profissional eu perdi um pouco a confiança porque não jogava direto. E eu acho que tu jogando direto, tendo a sequência, jogando os 90 minutos, eu acho que esses erros que eu cometia e vim acertando esse ano, acho que a confiança subiu e calibrou o pé. Ferreira brilhou em todos os jogos do Grêmio sob o comando de Thiago Nunes. E o novo chefe estava de olho nele há tempos. Em 2018 ele jogou pelo Toledo do Paraná, jogamos contra, eu pelo Atlético Paranaense. Naquele ano eu fui campeão paranaense com o Atlético. E ele foi um atleta monitorado, inclusive tentamos levar ele para o Atlético, né, na sequência daquele ano, porque chamava muita atenção pela sua capacidade de desequilíbrio, seu drible, sua criatividade, sua velocidade. Então, um jogador que tem muito potencial. Agora, outro segredo sobre a boa fase do Ferreira. O Thiago Nunes usou essa história no vestiário para transformar o camisa 11 num jogador decisivo. E tudo assim, ó, num piscar de olhos. Quando ele chegou aqui, a gente conversou sobre isso. E agora vocês estão sabendo que ele falou na entrevista aí, mas a gente já tinha conversado sobre isso, sim. A moral do treinador no primeiro dia fez brilhar os olhos de Ferreira. É um cara muito inteligente, tem me ajudado bastante, tem conversado bastante comigo mesmo. É um cara super tranquilo, um cara que tenta passar as ideias dele e é um cara vencedor, né? Então a gente procura ouvir e fazer isso dentro de campo. Ferreira já sonha com uma camisa de outra cor, hein? Autorizado pelo chefe. Com certeza que ainda, né, a médio e longo prazo ele pode continuar nessa crescente e ganhando confiança, se tornar um atleta não só do mais alto nível para o Grêmio, mas também pensando em outros horizontes como seleção brasileira. E se em 2 meses ele fez tudo isso, quem piscar pode perder o que vem por aí. Que dupla que ele vai formar, 2 camisas. Ele vai ter que escolher quem vai ser o 11, né? Mas velocidade não vai faltar. Não, pelo contrário. Muita velocidade. Lembrando que hoje é Sul-Americana contra o Lanús. 7h15. 7h15. Tá. Agora, Glauco, se ajeita aí, você em casa se ajeita aí, que nós vamos ver os gols dos brasileiros na Libertadores. A gente começa com o Fluminense, que o Fluminense recebeu o Santa Fé, tomou um susto, mas conseguiu vencer o Santa Fé da Colômbia. O Fluminense tá bem na Libertadores, hein? Me surpreendendo o Fluminense do Roger, hein? Não esperava técnico, que fosse tão bom técnico. Assim. O Caio fez o gol da vitória do Fluminense no Maraca. O Fluminense é líder do grupo dele. Agora vamos mostrar o outro jogo de brasileiro na Libertadores. O jogo do São Paulo, que foi ao Uruguai. O São Paulo saiu na frente contra o Rentistas, comecinho do jogo. Só que aí tomou um empate. E o São Paulo ainda perdeu um pênalti, né, Glauco? Então vem assim com um gostinho meio... como a gente tá no horário do almoço, meio agridoce, assim, né? Empatou fora de casa, mas perdeu um pênalti, né? Na verdade, assim, o São Paulo tem formação, essa que é a verdade, né? Com técnico... Mas tá bem. Aí que tá. Não é um empate que vai tirar o brilho do São Paulo atual. E para não dizer que não falei de flores, como diria o outro, no nosso Facebook já está lá uma interatividade para gremistas e colorados. Porque tem Grenal no final de semana, né, Glauco? Então a pergunta é, quem é o favorito pro Grenal? Eu tô lendo aqui, já tem muita mensagem, Glauco. Opa! Já tem muita mensagem. Ó, a Isabela Lemos fala, Inter 2, Grêmio 1, tá? O Pablo diz, Grêmio chega forte emocionalmente. Pedro Osório é Grêmio. Tem um monte de mensagem. Então passa lá no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial e diz quem é o favorito. Vai lá, participa. Vai sempre em também? nome de... Eu vou, claro. Vai dizer? Eu vou lá. Agora eu vou dar 3 opiniões lá. 3? Uma vitória do Grêmio, uma do Inter e um empate. E tu ia dizer que? Sempre em nome de... Biscoito Zezé, carinho que vem de família. O cara fica em cima do muro, rapaz. Carinho que vem de família. Um abraço aos amigos do Biscoito Zezé. Tchau, um abraço, Glauco, de longe. Tchau. Parece sempre aqui, tá? Muito obrigado. Olha só, o André Rar viajou, mas deixou uma dica para você. Confere. Oi, pessoal. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é? E olha só, calma aí porque ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens.
com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM, não é verdade? No TIM Pré-Top você tem muito mais que gigas. Saiba mais em tim.com.br. Valeu, André. Olha, a Fer tá alucinada aqui, dizendo que tá queimando feijão, tá queimando arroz, tem que ir para o intervalo. Mas tem muito mais. Olha só. Aprovada a lei que afasta grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. E também, escolas têm surtos de Covid-19 no estado. A gente já volta. Meio-dia, 58 minutos, voltamos com o SBT Rio Grande. E olha só, ontem o ministro da Educação esteve em Santa Maria, na região central do estado. Na volta, ele passou por Porto Alegre e foi recebido com um protesto de estudantes no centro. Vou falar com a Luciane Coman. Imagens de redes sociais mostram que a Guarda Municipal atira contra os estudantes, né, Lu? Pois é, Glauco, essas imagens foram gravadas pelo pessoal do DCE, da URGS. O que aconteceu, né? O ministro da Educação, ele foi dar uma entrevista numa rádio ali na região central e aí houve um protesto de estudantes. E como a gente vê ali na imagem, ó, ele chegando, como a gente vê, há um protesto, né? Há um isolamento para os estudantes, os manifestantes não se aproximarem, mas de repente chega um carro da Guarda Municipal e aí os agentes descem e logo em seguida a gente já vê, ou seja, eles agindo com muita truculência, atirando, e a gente ouve inclusive bombas. É nesse momento aí, ó, que chega, eles estão, como a gente vê no outro lado da rua, né? A rádio está ali, ou seja, eles não estão em cima do ministro. E aí, de repente, começa o corre-corre e muita gente ouve tiros, né? E também aquelas explosões. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Ó. Tiro a queima-roupa novamente. Bom, aí o que aconteceu, Glauco? Pelo menos 3 pessoas foram detidas nessa ação e levadas para a 2ª DPPA aqui no Palácio da Polícia. A Guarda Municipal disse em nota que a Corregedoria vai averiguar o que aconteceu, mas disse que essa manifestação aconteceu, enfim, durante a chegada do ministro nessa emissora. E a União Nacional dos Estudantes e os movimentos sociais, Juntos e Rede Emancipa, comentaram o ocorrido e reproduziram então esses vídeos nas redes sociais. Um dos detidos seria diretor da entidade. E, Glauco, por que ocorreu essa manifestação? Por causa dos cortes nas universidades. Eu venho acompanhando esse assunto desde a semana passada para o pessoal entender. As universidades federais, elas perderam R$1 bilhão esse ano no orçamento, ou seja, 20% em relação ao ano passado, e teve ainda mais um bloqueio, um contingenciamento em cima desse valor menor de 14%. Muitas universidades ameaçam fechar as portas, ou seja, realmente é muito grave. Isso é um problemão. Agora, o direito a protesto, ele é sagrado dentro das normas. Agora tem que ser, né, averiguado exatamente o que houve de excesso neste caso. Muito a gente obrigado. Vê ali que deu ali, né, uma confusão. Bem na entrada da rádio. Tem que ser averiguado, né? Bom, vamos lá então. Em 28 de abril, o governo do estado autorizou a volta das aulas presenciais ao colocar todo o estado em bandeira vermelha. Pouco mais de 15 dias depois, surtos de Covid-19 começam a ser registrados em escolas. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o Lucas Abate. Lucas, tanto a gente falou, né? Tem que voltar à aula, tem que ficar em casa, tem que fazer ensino online, algumas pessoas com dúvidas, com medo. E agora essa informação. O que você traz aí de novidades? Informações sobre a Serra e também região central do estado, Glauco. Em Caxias do Sul, 4 escolas com casos registrados. Na escola Arnaldo Balvê, no bairro Santa Lúcia, as aulas devem ficar suspensas até amanhã, pelo menos até amanhã. Entre os infectados, toda a equipe diretiva, uma professora e também uma funcionária da higienização. A vigilância está fazendo um rastreamento para tentar identificar a origem, de onde partiu essa contaminação. E segundo a secretária de Educação do município, essa situação em 4 escolas não deve provocar a suspensão das aulas em toda a rede da cidade de Caxias do Sul. Vamos ouvir. Todos estão sendo chamados e estão sendo testados.
Os pais foram orientados que caso algum estudante ou algum familiar tenha algum sintoma, deve procurar, né, a unidade básica de referência ou a UPA. Agora, isso tem que ser um trabalho parceiro também junto com os pais dos alunos, a própria comunidade, que não podem estar encaminhando crianças, por exemplo, ou jovens com sinais, né, gripais ou mesmo com temperatura alterada. Glauco, em Santa Maria, região central do estado, 2 escolas, uma da rede estadual e outra da rede privada, registraram casos com professores e funcionários contaminados. O Instituto Estadual de Educação Padre Caetano confirmou 2 casos de Covid-19 e, para conter a disseminação da doença, decidiu suspender as aulas. E a informação que chega agora é também de uma escola particular de Santana do Livramento, na região da fronteira, também com 4 professores e 3 auxiliares com suspeita de coronavírus, ou seja, surtos registrados em escolas de pelo menos 3 cidades aqui do Rio Grande do Sul, Glauco. Bom, controlar essa questão da Covid, a gente sempre soube que é muito difícil. Voltar às aulas era uma reivindicação de muita gente. E depois surgiu aquela questão também, Lucas. Será que a rede pública vai ter aquela condição que, por exemplo, tem a rede privada de manter o controle, os protocolos, enfim? É uma coisa muito, mas muito preocupante, porque famílias estão fragilizadas neste momento, porque essas pessoas vão para casa, esses alunos vão para casa, onde está o pai, a mãe, a avó, o tio, o irmão, enfim. E isso, logicamente, neste momento que ainda enfrentamos a pandemia, é um risco muito sério. Nós vamos continuar acompanhando essa situação, até porque a gente sabe que as vacinas, elas não estão chegando com tanta frequência como gostaríamos, né? Aliás, hoje ainda chega mais um lote de Coronavac, tá? Temos vacina chegando, mas não a proporção da necessidade. Então, muito cuidado. E sempre aquilo que a gente menciona, né, Lucas? Não dá para relaxar, seja na escola, seja na rua, seja em casa mesmo. Manter a higiene, aquela coisa de lavar a mão, de usar álcool, sempre, sempre. Agora, casos vão acontecer. A gente tem também casos na área penitenciária, nas cadeias, né? Temos surtos, por exemplo, lá na fronteira. Então, essa questão das escolas é muito sério mesmo e a gente tem que ficar de olho. Lucas, muito obrigado por enquanto, tá? Porque agora a gente vai mudar de assunto e eu vou chamar agora as informações que vêm lá da capital federal. Vamos ver. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que prevê o afastamento de grávidas durante a pandemia. Olha, Lu, a gente vai mostrar daqui a pouco esse assunto, é um assunto que vem lá de Brasília. Por quê? Porque a gente estava falando há pouco, agora da Covid, do risco que existe no meio das escolas, no risco que existe, logicamente, no setor das penitenciárias, né, do carcerário, enfim. Mas tem um outro risco à parte, que são as grávidas. As gestantes. Uma preocupação muito grande, inclusive até com a própria vacina, né, Lu? Com certeza, Glauco. E aí o que aconteceu? Foi sancionada uma lei, inclusive está hoje no Diário Oficial da União, que torna obrigatório o afastamento das gestantes do trabalho. Ou seja, não é uma opção, é obrigatória. Era uma reivindicação, né, Lu? Exato, é uma forma de proteção. Isso né? Elas mesmo. podem trabalhar de casa de forma remota. Vamos dar uma olhadinha que eu acho que agora está pronto aí o VT. Vamos lá, Natália Fruê traz as informações pra gente. O projeto é de autoria da deputada Perpétua Almeida e prevê que as mulheres grávidas continuem trabalhando de casa em home office sem nenhum prejuízo salarial. O objetivo é garantir a segurança das gestantes. É que os números assustam um pouco. Entre 3 de janeiro e 20 de março deste ano, 119 mulheres grávidas morreram de Covid-19 no Brasil. Em todo o ano passado, foram 252 óbitos de gestantes. Ou seja, somente nos 3 primeiros meses deste ano, o número de mortes de mulheres grávidas por causa da pandemia representa 47% do total registrado no ano passado.
As informações são do Ministério da Saúde. Olha, é uma decisão muito importante. E Lu, sabe o que eu estava lembrando? No caso da minha esposa, quando ela estava grávida, do meu filho que agora tem 11 anos, ela enfrentou um período muito grave da H1N1. Nossa! E era uma precaução, era um medo constante, era aquela coisa de se cuidar de tudo e não podia pegar voo. E o simples ato de espirrar ou ficar perto de alguém já causava um pânico. Eu imagino que neste caso, com a Covid, multiplique isso por sei lá quantas vezes. Então, é uma notícia muito bem-vinda. Mas, ao mesmo tempo, né, tem muitas grávidas que têm medo de perder o emprego, né, Glauco? Então, acabam se sujeitando e trabalhando. Então, o que essa lei, ela determina? Afastamento imediato. E isso vale a partir de hoje. Não é uma opção, vou reforçar aqui. É obrigatório o afastamento durante toda a gestação. A grávida pode trabalhar de casa, como a Natália reforçou, né, de forma remota, fazer home office. Mas ela precisa ser afastada, isso para proteger, então, as gestantes e as grávidas. E reforçando também, Glauco, as grávidas, elas, por enquanto, não estão podendo receber a vacina da Oxford, mas elas podem tomar da Pfizer, que estão disponíveis aqui em Porto Alegre. E claro que isso tudo está sendo ainda avaliado e daqui a pouco, se eles observarem que aquele óbito que ocorreu no Rio de Janeiro por causa da vacina, que não tem a ver com a vacinação, certamente será retomado também, então, a vacinação das grávidas com a vacina da AstraZeneca. Uma coisa muito importante, Lu, olha, grávidas e mulheres que deram à luz, elas têm que ser vacinadas. Essa questão da vacina de Oxford, que ainda está em estudo, porque nenhuma das vacinas estudou o público de grávidas, enfim. Não Aí teve acontece tempo. uma coisinha, eles têm que parar e analisar, Isso. né? Então, tem que vacinar e acompanhar o que dizem as autoridades de saúde. Olha só, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Foi uma honra estar aqui substituindo Andréa Har. À noite tem o segunda edição com a Lu, é isso, Lu, né? Vamos lá. Então tá. E a gente encerra com as imagens da grande apreensão de drogas que aconteceu em Cachoeirinha. Mais um trabalho brilhante da polícia. Uma boa tarde para você e até amanhã.